Shalom, shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, graças a Deus, que a gente está na contagem do Homer, já chegamos em 40 dias dessa nossa jornada aí, dessa nossa caminhada, e espero que você esteja fazendo a contagem juntamente comigo, hein? Fidedignamente, vamos lá. Hoje nós vamos falar da Sefirá Od de Yesod, ou Od Sheb Yesod. Lembrando que hoje aquela Sefirá que está ligada à personagem Arão, o irmão de Moisés, o grande Arão, que foi um dia reconhecido como sumo sacerdote, o primeiro grande sumo sacerdote. E se você tem acompanhado a contagem do homem, a gente falou bastante sobre esse aspecto de Arão. Falamos também aspectos da personalidade de Arão, que era uma pessoa bastante humilde, que não se colocava acima de ninguém, etc. E de repente ele foi reconhecido por Deus por causa da sua humildade, por causa da sua capacidade. E nós temos do outro lado, agora em Esud, a personagem Yosef, o justo. Sabemos que Od está ligado à fundação, então está ligado aos nossos valores, nossos relacionamentos. Porém, quando a gente pensa o que pode haver de comum de aspecto nessas duas personagens, ou seja, José, Yosef e Arão, porque Arão a gente já falou, ele teve reconhecimento, a gente pode pensar, mas também José, representando a fundação, ele teve também o reconhecimento quando foi reconhecido o vice-rei do Egito, e na verdade ele foi o Bambambam, né? Foi o manda-chuva do Egito. Porém, quando a gente olha a vida de Arão, é muito clara a personalidade de Arão, na personalidade de Arão, o traço de humildade dele. Moisés retorna do seu distanciamento depois de muito tempo e fala: Ora, Arão, você, meu irmão mais velho, o Eterno, em tese, pediu para que você me servisse. É isso que aconteceu. E Arão ele foi humilde o suficiente para reconhecer o posicionamento de Deus através de Moisés e servir o seu irmão, sem esperar nada necessariamente em troca, a não ser que a vontade do Eterno fosse feita. Já em Yosef, a gente vê o contrário, a gente vê desde pequeno Yosef tendo sonhos de que os irmãos o serviam, de que o seu próprio pai se prostrava diante dele. Então a gente vê que, na verdade, Yosef não começou, digamos assim, pelo caminho da humildade. Yosef ele começou pelo caminho do sonho, de saber quem ele era, de saber que havia algo especial na vida dele. Isso é muito bom. Só que o Eterno, ao contrário do que foi feito com Arão, o Eterno precisou trabalhar a humildade de Yosef. Então Yosef, que é a fundação, está muito ligado a isso. A gente saber que não há nada maior em nossas vidas do que o Eterno. Não há nada mais importante do que a vontade do Eterno e saber também que é o Eterno que faz todas as coisas. Porque alguém que até então sonhava em ser servido, da noite para o dia ele acorda um servidor. E o interessante é isso, que imagina o contraste, alguém que sonha com as pessoas se prostrando diante dele, e de repente ele tem que, entre aspas, estar se prostrando diante de alguém que ele nem conhece, contra a sua vontade, sem ganhar nenhum tipo de salário. Então, Yosef, nós podemos resumir assim, só obteve a ode dele, o reconhecimento dele, porque ele tinha fundamentos muito sólidos em relação a Bitarron ao Eterno, ou seja, a confiança no Eterno. Porque apesar dele se olhar naquela condição, ele mesmo sabendo que o chamado dele era para ser servido, ele soube se colocar na condição de servo. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ser reconhecido, da gente de repente alcançar um posicionamento em que nós estejamos no poder, é a gente aprender a ser servo também, assim como Yosef. Eu desconfio muito, eu sempre falo isso, que eu desconfio demais de pessoas que me dão conselhos de coisas que elas nunca viveram. Pessoas que pregam, às vezes, uma coisa, mas você sabe que na verdade a pessoa é incapaz de ser diferente daquilo. Então, o verdadeiro líder é aquele que aprende a servir. José
pelo Eterno, ele foi levado ao caminho da humildade, da servidão, e como ele fez aquilo com grande excelência, a gente não vê nenhum relato de Yosef de cara amarrada. Ah, que droga, o que me aconteceu, por que Deus fez isso comigo? Não, Yosef ele era tão fundamentado naquilo que ele aprendeu do pai dele em relação aos valores, em relação ao conhecimento de Deus, à confiança em Deus, que por mais que aquilo fosse doloroso para ele, Yosef ele foi capaz de servir, de fazer justamente aquilo que era completamente contrário àquilo que era o sonho dele. Yosef ele foi na contramão do sonho dele. Ele soube ser humilde. Por ele saber ser humilde, o Eterno, no momento certo, quando ele estava preparado, o colocou na maior posição de honra. Então, o sonho de Yosef só foi realizado porque ele soube seguir o caminho da humildade, que aparentemente era completamente contrário àquilo que ele queria. A pergunta é, a gente vai rezar hoje pedindo para que o Eterno corrija qualquer defeito que a gente tenha causado em hoje, Shebiesod, ou seja, na humildade, no reconhecimento dos fundamentos, mas será que a gente está preparado para ver o Eterno fazer a gente percorrer um caminho que pareça completamente contrário aos nossos sonhos e objetivos? Possa ser que o Eterno faça isso, possa ser que o Eterno esteja fazendo isso. E se de repente isso tem feito sentido para você, será que não é hora da gente olhar e parar de reclamar das coisas que têm nos acontecido e entender o que o Eterno quer corrigir na gente? De repente é humildade. De repente a gente é humilde demais, o Eterno quer que a gente se imponha, eu não sei. Mas sempre tudo que o Eterno faz é para nos direcionar para aquilo que o nosso coração deseja, desde que esteja alinhado aos desejos do Eterno. A Torá fala, eu que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Então, o Eterno sabe o que está fazendo. Essa que é a verdade, que a gente precisa se refinar, se corrigir e acreditar que onde quer que o Eterno nos coloque, se nós formos colocados lá, há um propósito maior e que o Eterno jamais esquece dos nossos sonhos, das nossas vontades. Mas o Eterno faz de tudo para que a gente esteja preparado para o dia do reconhecimento. Então, se você ainda não leu, não fez a contagem do Homer, colocar o texto aqui para a gente fazer juntos. Hoje são 40 dias que perfazem 5 semanas e 5 dias do Homer. E nós vamos pedir para que o Eterno nos corrija de qualquer defeito que a gente tenha causado na Sefirá Od, Sheb e Esod. Então, que a gente realmente aprenda a seguir o caminho da humildade, com confiança no Eterno, porque o reconhecimento vai chegar. Mas quando chegar, vai vir diretamente do Eterno e não haverá dúvidas de que a gente está preparado para ocupar o lugar que a gente tanto sonha.